Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus, em eterno amém. Que o Deus eterno reine entre nós. Quero saudar a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus. Hoje, irmãos, nós vamos tratar um assunto aqui que me pediram, né? A irmã me pediu para falar a respeito dos samaritanos. Por que é que os samaritanos não conversavam com os judeus? Eu tenho aqui uma Bíblia também, Novo Testamento e Velho Testamento em hebraico, não é? Mas eu acredito que fiz algumas anotações aqui para ficar mais fácil. E aqui fala quando Yeshua, no capítulo 4, ele foi, irmãos, até o poço de Jacó, capítulo 4, onde diz assim: chegou à cidade de Shomron, chamada de Shichem, perto do campo que é de Yaakov, filho que dera a seu filho Yosef. E o poço de Yaakov ficava ali. Então Yeshua, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço, e era quase meio-dia. E uma mulher de Shomron, acho que é assim que se pronuncia, foi tirar água. Yeshua lhe disse: dai-me um pouco de água. Os talmidim tinham ido à cidade comprar comida. A mulher de Shomron lhe disse: como você, judeu, pede água a mim, uma mulher de Shomron? Porém, porque os judeus não se relacionavam bem com o povo de Shomron. E Yeshua lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, isto é, quem lhe está dizendo, dai-me um pouco de água, glória ao nome santo do Senhor, então lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Somente até aqui, irmãos. Perdoe, irmãos, a questão um pouco escura e eu senti dificuldade de ler aqui. Não sei se pronunciei certo a palavra Samaria em hebraico, ali está escrito Shomron, pode ser isso, eu não sei falar hebraico, irmão. Mas vamos dizer na nossa Bíblia: o Senhor Jesus, chegando à próxima cidade de Samaria, já era território de Samaria, seus discípulos, os talmidins, que quer dizer discípulos, foram até a cidade comprar comida. O Senhor estava com sede, e ali então o Senhor se aproximou ali do poço de Yaakov, que é o poço de Jacó. E ali estava uma mulher samaritana, né, como nós lemos aqui. E o Senhor Jesus pediu água para ela. E ela então logo se admirou, porque vendo que o Senhor, sendo judeu, pediu água para uma mulher samaritana, ela ficou admirada, porque os judeus não comunicavam-se com os samaritanos. E alguém pode entender por que os samaritanos eram assim, não se comunicavam. Os samaritanos eram um grupo religioso que tinha tido conflitos com os judeus. Já no tempo de Jesus, eles viviam na região de Samaria, uma outra região, né? E faziam misturas do judaísmo, da época, daquele judaísmo, com outras crenças. E muitos se escandalizavam com o Senhor Jesus Cristo, porque ele não rejeitava os samaritanos, ele conversava, sendo ele judeu, ele conversava, ele nunca fez nenhum tipo de separação entre raças, não existia xenofobia, não existia misturas, porque o Senhor Jesus gosta desse e não gosta daquele, ou porque ele é judeu não gosta do gentio, não. O Senhor Jesus veio para todos, para salvar a todos aqueles que nele crerem. Por isso que nós, irmãos, não podemos ter esse tipo de comportamento. Por isso que nós
não fazemos acepção de pessoas, de nenhum tipo de comportamento, seja ele qual for. Todavia nós ensinamos a palavra. Agora, se a pessoa não quiser obedecer a palavra, isso já não é problema nosso. Nós não somos contra os atos que a pessoa acha que deve praticar. Ou melhor, nós não somos contra a pessoa, perdoe, mas somos contra os atos que as pessoas praticam. Isso que eu quero dizer. Se as pessoas praticam um ato que é de acordo à vontade de Deus, se amam o próximo, se fazem a vontade de Deus, aí estão de acordo à palavra de Deus. Agora, se elas têm um outro tipo de comportamento que está em desacordo à palavra de Deus, nós deixamos na mão de Deus, nós não estamos aqui para julgar, e cada um dará conta das suas obras. Se a pessoa não quer crer em Yeshua, o problema é da pessoa. Agora, nossa missão é anunciar as boas obras, os bons ensinamentos de Jesus. Quanto ao comportamento, a situação comportamental da pessoa após receber o Evangelho, irmãos, isso cabe à pessoa, não a nós. Nós não vamos julgar. A pessoa ela pode até continuar no seu comportamento, só que ela vai ter que pagar, certo, irmãos, pelo seu erro. Porque ela, conhecendo a verdade, cometendo a mentira, ela não está no verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele pratica a verdade, caminha na verdade e é originado pela verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade. Quem pratica a verdade está em Cristo. Quem não pratica não está em Cristo. Ok, irmãos? Então, ali em Samaria viviam misturas de pessoas, judeus, e que misturaram o judaísmo com outras crenças. Então, por esse motivo, muitos se escandalizavam. O Senhor Jesus não rejeitava. O Senhor Jesus sabia que não estava certo. Porém, o Senhor Jesus ensinava. Ele veio para ensinar. Os samaritanos surgiram quando o povo de Israel se misturou realmente com pessoas de outros povos e crenças. Nós podemos falar que a mistura de gentes é que, podemos dizer, gentios, né? Mistura de pessoas, gentios. Depois do reinado de Salomão, o povo se dividiu em duas nações. Isso eu tive que escrever aqui porque eu não me lembrava, irmãos. O povo se dividiu em duas nações, certo? Israel e Judá. Vocês podem ler lá em 1 Reis, capítulo 12 e versículo 20. Vocês podem ler que está escrito lá, irmãos. Em Judá, o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém. O templo de Jerusalém continuou fazendo aquilo que era, como sempre foi feito, certo, irmãos? Mas Israel não. O povo que estava em Israel, que naquela época vivia, irmãos, ali, aderiu para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outras crenças e doutrinas que eram contrárias às leis de Moisés. E nesta época, a capital de Israel era Samaria. Então ali havia uma divisão de águas muito grande, irmãos. E havia uma certa rivalidade, não é? Perdoe, irmãos, às vezes eu erro um pouco aqui no meu vocabulário. Eu não sou um doutorado, né, irmãos? Havia rivalidade, certo, irmãos? Havia muita mistura, irmãos, de idolatria. O reino de Israel depois foi conquistado pelo rei da Síria. A Assíria, não da Síria, da Assíria, certo, irmãos? E muitos israelitas foram deportados para outras partes do império da Assíria. E como foram conquistados diversos impérios, foram colocados em Samaria diversos povos. E aí houve uma mistura muito grande de raças. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 e 24. Os novos habitantes de Samaria, onde foi feita essa mistura de raças, irmão,
aprenderam sobre Deus, aprenderam sobre o Eterno, mas só que eles misturaram tudo. Eles misturaram o judaísmo com a adoração de outros deuses. Isso trouxe uma complicação maior ainda, porque eles começaram a se confundir. Essa preocupação, irmãos, que havia, irmãos, de não se misturar, que os judeus, aqueles que eram judeus, não queriam que se misturasse no começo, isso tornou-se mais complicado, porque eles começaram a se misturar depois desse episódio do rei da Síria, ok, irmãos? Os judeus que restaram em Samaria se misturaram com novos habitantes. E esses novos habitantes foram chamados de samaritanos. Então ali foi que surgiu o nome samaritanos. Os samaritanos seguiam uma forma modificada da lei de Moisés, não era igual. Eles mudaram alguma coisa da forma de adoração, da maneira, né, que Moisés determinou que fosse cumprido. Então eles fizeram ali uma miscelânea, uma mistura, irmão, vamos dizer assim. Não sei se é essa palavra, se eu usei a palavra certa. Misturaram tudo, né? Mas entre eles, irmãos, nessa modificação, nessa confusão toda, irmãos, aí então que a rivalidade aumentou, não é? Eles acreditavam, os samaritanos e aqueles judeus que se misturaram com os samaritanos, que o lugar correto de adoração a Deus seria no Monte Gerizim, certo, irmãos? Por isso que aquela mulher disse para o Senhor e falou: Senhor, uns dizem que é para adorar no monte, outros dizem para adorar em Jerusalém. E tu, o que dizes? Aí o Senhor Jesus falou para ela: mulher, é chegada a hora e agora é. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os irmãos estão entendendo? Veja que o Senhor Jesus, irmãos, ele pregou para aquela mulher de uma forma maravilhosa. Ele não repudiou, ele não desprezou, ele não fez nenhum tipo de, vamos dizer assim, de separação. Não posso falar com ela porque ela é samaritana. Não, o Senhor Jesus ele veio para transformação, para restaurar o homem, para fazer o homem ter comunhão, irmão, comunhão com Deus, uma reconciliação. Precisava ter uma reconciliação primeiro entre o homem e Deus e o homem. E o Senhor Jesus ele veio para reconciliar o homem com Deus através da sua morte, porque quando ele morreu e derramou seu sangue, aquele que creu nele foi reconciliado com Deus, certo, irmãos? Por isso ele não fazia acepção de pessoas, ele não veio buscar nações ou pessoas de tal nacionalidade, nem de tal nacionalidade. Certo é que o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, mas ele veio para todo aquele que nele crer. Por isso que ele disse: todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Essa é a palavra que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, irmãos. Então eles acreditavam, o povo de Samaria, que tinha que ser em Jerusalém, ou melhor, que tinha que ser em Gerizim, e os judeus acreditavam que era em Jerusalém. Por esse motivo, os judeus desprezavam os samaritanos, porque eles distorciam a Escritura. E no tempo do Senhor Jesus Cristo, os judeus estavam evitavam, estavam assim contrariados, até mesmo contra o Senhor, muitos deles, porque ele fala com os samaritanos, ele se comunica com os samaritanos, porque os judeus evitavam falar com os samaritanos. Qualquer tipo de contato com os samaritanos era repudiado pelos judeus. Mas nós vemos lá em João capítulo 4, versículo 9, onde nós acabamos de ler aqui, irmãos, na Bíblia judaica, irmãos. Eu li aqui na Bíblia judaica, que a dificuldade aqui para mim ler, que está um pouco escuro aqui, mas vamos ver se eu acho aqui o versículo, irmão. Versículo 6 é versículo 9. A mulher de Shomron lhe disse:
como você, judeu, pede água a mim, uma mulher de Shonhom? Como você, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Então o Senhor Jesus se comunicava com o samaritano sem nenhum tipo de dificuldade. Ele quer se comunicar com você, ele quer estar com você, ele quer ser o teu amigo, o teu salvador, ele quer estar do teu lado. Ele não concorda com aquilo que você faz errado, ele não concorda com o pecado, mas ele ama o pecador. Não é porque você tem um pecado que Deus não te ama. Deus te ama não por causa do teu pecado, mas Ele te ama porque Ele quer perdoar o teu pecado. Mas para que Ele perdoe o teu pecado, para que Ele perdoe o nosso pecado, nós temos que entregar a Ele a nossa vida. Se nós entregarmos a Ele a nossa vida e pedirmos que Ele nos transforme, até o nosso sentimento, os nossos desejos, as nossas paixões carnais, o Senhor Jesus vem e transforma e faz com que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso que o Evangelho não pode ser impedido, porque o Evangelho ele é transformador. O Evangelho transforma. O Senhor deixou claro lá nas bodas em Caná da Galileia que Ele transformou a água em vinho. Ele transforma vidas, Ele transforma corações, Ele transforma situações. Quem sabe você que está ouvindo esta pregação tem que ser transformado alguma coisa na tua vida. Se você acreditar nesta palavra, o Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, transformará o que for necessário para que você possa herdar a vida eterna. Ele tem o poder da criação, da formação e da transformação. Ele pode criar coisa nova, formar naquilo que é novo, algo novo e transformar a tua vida para que você possa ser uma nova criatura. Um novo ser, tendo uma nova consciência, lavada com água limpa, que é a palavra de Deus, que faz com que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus, irmãos. Então ele conversava com os samaritanos, proclamava o evangelho sem preconceito. Muitos samaritanos creram no Senhor Jesus. Se nós pegarmos de novo no capítulo 4, aí nós formos até do 39, versículo 39 a 41, nós vamos ver. Eu li aqui na Bíblia judaica, mas pode pegar em qualquer outra Bíblia, irmão. Certo? E o mais importante, a mulher está preocupada onde adorar o Senhor. Vê que ela tinha uma preocupação. Será que é no monte? Será que é em Jerusalém? O Senhor não falou que era no monte e também não falou que era em Jerusalém. O Senhor falou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Aonde você está? Pode não ter nenhuma igreja. Pode você estar aí sozinha, na tua casa. Dobre o teu joelho agora. Entregue a tua vida a Jesus Cristo e adore-o. Não um Jesus Cristo feito pelas mãos do homem, mas um Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou e já não está mais na cruz, mas está sentado à direita de Deus e intercede por todos nós, irmãos. O Filho unigênito de Deus, aquele que veio para nos dar a vida eterna, irmãos. Então nós temos que entender isso. Por quê? Porque Deus é espírito e Deus quer que nós o adoremos em espírito. Vocês estão entendendo? Então não precisa ser lá no templo de Salomão, que nem tem mais, irmão, nem no Monte Gerezim. Dentro da tua casa você pode adorar a Deus, você pode entregar a tua vida a Deus. Ah, mas eu quero aceitar Jesus Cristo e quero ser batizado. Entre em contato conosco, procure alguém que tenha esse dom que Deus já colocou nele, esse mistério, esse ministério para cumprir na tua vida o desejo do teu coração. Se você orar, com certeza o Senhor vai preparar todas as coisas. Por quê? Está escrito: eu amo aqueles que me amam, disse o Senhor, e aqueles que me buscam na madrugada, ou numa outra tradução, aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Deus não vai deixar você como você está. Pode ter certeza disso. Não importa se você é gentil, se você é judeu, se você é grego, se você é português, se você é italiano, se você é chinês, se você é japonês, se você seja lá o que for. Importa que você tem que crer em Jesus Cristo.
O Senhor não está olhando a tua nacionalidade, a tua cor, se você é pobre, se você é rico. O Senhor quer que você entregue a Ele a sua vida, o teu coração, quer dizer, a tua personalidade, o teu caráter, a tua moral, para que você possa ter uma transformação e nessa transformação possa haver em você, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, a luz de Jesus Cristo, para que quando Ele vier buscar a sua igreja, você possa ser achada e achado, contada no número daqueles que vão herdar a coroa da vida eterna. O Senhor Jesus mostrou para todos que o Evangelho é para todos. O Senhor Jesus demonstrou para todo ser humano, aleluia, que não só os judeus, nem só os samaritanos, mas todos os povos, todas as culturas, todas as línguas, todas as nações têm o direito de ouvir o Evangelho do Reino e tem que ser pregado, sim, tem que ser pregado. Por isso, não nos intimidamos por aqueles que nos querem impedir. Sejamos valentes, pregadores da palavra de Deus, evangelistas, vocês que trabalham para falar de Jesus Cristo. Não tenham medo, ainda que lhes faltem condições terrenas, porque tem muitos irmãos que aproveitam da oportunidade para querer ganhar e ter lucro em cima do Evangelho. Não é o nosso caso. Se nós quiséssemos, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em grandes templos, onde existem, irmãos, pessoas que até já nos convidaram, mas nós preferimos, na humildade, fazer o trabalho que estamos fazendo, porque cremos que com esse trabalho vamos buscar aqueles que estão machucados, feridos, até aqueles que foram abandonados na beira do caminho, porque tem denominações que jogam fora aqueles que eram para ser salvos, jogam fora por qualquer coisa, os excluem, os tiram, os arrancam, não usam de misericórdia nem de piedade. Ai desses pastores que ao invés de cuidar das ovelhas, apacentam-se a si mesmo. Bendito seja o Senhor, esses darão conta naquele dia. Mas nós, irmãos, não somos melhores que ninguém, mas o desejo que nós temos é falar de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu sinto muita dificuldade. Sabe por quê? Porque eu percebo que muitas das vezes, irmãos, nós, no nosso canal, percebemos isso, não que nós estamos mendigando, vamos dizer assim, um like ou um comentário, não. Mas nós ficamos até abatidos às vezes, porque falamos, pregamos, e quando vamos ver, irmão, parece que aquilo não dá fruto, e a gente fica triste. Mas quando nós vamos orar, o Senhor nos alegra, porque daqui a pouco vem um comentário, vem um e-mail. Recebi um e-mail esses dias, um comentário de uma irmã que estava com problema nas suas pernas. Deus a libertou. Recebi um outro comentário de alguém que estava enfermo, gravissimamente enfermo, foi orado, Deus o libertou. Mas, irmão, não é só essa libertação que nós queremos ver, não é só a libertação da enfermidade, a libertação da carne, a libertação que a porta do emprego se abra, tudo isso Deus faz, mas nós sabemos que isso é passageiro, nós sabemos que não sabemos o dia em que o Senhor Jesus Cristo vem. Nós queremos ver as almas crerem em Jesus Cristo, para a salvação da alma, para a salvação para a vida eterna. E se para isso nós tivermos que atravessar para o outro lado, para ajudar alguém, nós tendo as condições, nós iremos sim, porque faz parte do nosso presbitério ajudar, a estender a mão para levantar uma alma, irmão, vale mais do que ganhar o mundo inteiro. Porque uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo todo. Guarda esta palavra. O Senhor não falava, ou melhor, os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus Cristo era judeu, mas ele falou com todos. Está falando com você. Está dizendo para mim e para você. Creia em Jesus Cristo e terá salvação para a tua alma. Honra e glória seja dada ao Eterno, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso eterno Deus permaneça e reine entre vós. Por favor, irmãos, compartilhem esse vídeo se assim vocês sentirem. Deus vos abençoe e Deus seja sempre glorificado.